Bom, pessoal, boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui reunidos no podcast Pensando Alto, dessa vez apresentado por mim. Eu acho que não tem nenhum episódio ainda apresentado por mim. Sou Félix, executivo aí há mais de 25 anos no setor de seguros e mercado financeiro. E hoje nós temos aqui um ilustre convidado que vai participar conosco aqui do podcast desse episódio. Esse nosso amigo é do mercado de seguros, tem mais de 30 anos aí em instituições do segmento, entre multinacionais, uma ampla convivência aí nesse setor. Formado em Direito, então conhece muito de leis, de regras, e também Master em Administração pela Getúlio Vargas. A gente tem o prazer aqui de apresentar para você nosso convidado, Domingos Riso. Obrigado, Domingos, pela sua presença. Obrigado, Félix, eu que agradeço. É isso aí. Hoje o Riso, eu vou falar rápido aqui, mas depois eu vou te dar a palavra para você se apresentar, com certeza. Hoje ele está à frente de uma operação de uma grande empresa, na verdade a primeira seguradora digital do Brasil. Vocês já devem estar imaginando qual é, mas é uma startup que está aí no Sandbox, na primeira colocação, não é na primeira colocação, e a gente vem acompanhando o trabalho e fazendo um excelente trabalho. Então, Riso, por favor, pode se apresentar. Para quem não te conhece, bem difícil no setor alguém não te conhecer, mas se apresenta e fala um pouco do trabalho frente à Peer Seguradora Digital. Perfeito, obrigado pelo convite, pelo ilustre. A Peer realmente ela veio para mudar a relação de consumo, né, do mercado, ou seja, trazer algo diferente, algo que atendesse um público mais amplo. A gente foi, de certa forma, uma empresa que deu um grande incentivo para o processo aí do Sandbox, né? Foi a primeira a ter a licença ali para operar como seguradora e também foi a primeira a ter a licença permanente. Então hoje a gente é uma seguradora constituída, é uma seguradora nos moldes técnicos que se fala do S3, né? Com capacidade de aceitação de risco. Nós temos aí dois produtos, né? O principal produto é o celular, que é um produto extremamente simples, eu posso até comentar um pouco dele, muito eficiente. E a gente tem o produto automóvel com todas as coberturas. Estamos aí com 120 mil segurados, que a gente chama de membro, que é um conceito ali de comunidade. Já pagamos mais de 170 milhões de reembolso. Então é uma companhia realmente do modelo digital que deu muito certo. Então é uma companhia que está à frente do seu tempo nessa questão. E a gente tem algumas coisas muito interessantes. A gente tem, exemplo, no celular, um recorde de pagamento de sinistro, né, que a gente chama de reembolso. Então a gente paga sinistro de celular com inteligência artificial e com machine learning em 10, 11 segundos. Acho que o recorde, se não me falha a memória, é 2, 3 segundos. A gente tem o crédito efetivo na conta do cliente. Olha só. Isso tudo com muita tecnologia. É uma empresa que usa muita tecnologia no negócio. No nosso almoço você foi bem. Mas claro. Tem também muita coisa ali de olhar a indústria como um todo e soluções para o consumidor. Muito bom. Olha aí, pessoal. Então a gente tem aqui muito conhecimento, falou bastante de dados, de inteligência artificial, de inteligência de dados, né? E esse vai ser um dos nossos temas hoje aqui, discutido com o nosso convidado. Agora, Riso, toda essa experiência, falando um pouco mais assim da questão de automóvel, querendo ou não, o Pensando Alto, é o nosso tema principal, né? Falando de automóvel, é o business da empresa, e hoje a gente percebe crescimento do mercado de seguros, algumas empresas trabalhando mais nichado, e a utilização da inteligência artificial em vários setores. Dentro do processo aí de vistoria, de seguro, né? Mas a vistoria prévia, vamos falar assim, vamos escolher esse tema inicialmente, que é a entrada ali do processo, a subscrição, né? Como que você entende, aí, até pelo conhecimento, né, que você já adquiriu durante esse tempo, com toda essa... Como que você entende que a inteligência artificial, seja de imagem, seja de dados, né, ela aplicada de alguma forma, ela consegue... melhorar a produtividade, ou seja, ser mais ágil, né, de forma mais econômica, mas não abrindo nenhum flanco para a questão de segurança, evitando a fraude.
Então, acho que é um bom tema aí para a gente começar essa conversa. Tenho certeza que o Riso vai poder contribuir bastante com a gente com isso. Perfeito. É um tema em evidência no mercado que foi, acho que, muito acelerado pela pandemia, né? Então, se a gente olhar lá, na época que eu comecei, a vistoria prévia, ela era 100% digital. E tinha, detalhe, né? Você começou como inspetor lá no chão de fábrica. Exato. A minha formação, né, o meu background maior é em automóvel, que você citou. Já trabalhei com outros ramos, mas o automóvel é a minha escola, né? Passei praticamente por todas as áreas do automóvel. E eu vi um pouco, até fazendo um passo atrás, aqui dando um passo atrás, um pouco disso acontecer na regulação de sinistro, né? Ou seja, você viu que hoje se enxerga em dados, você viu na vida real. Exato. A época que eu comecei era na foto, no papel, ali, calculadora, e evoluiu para sistema de orçamentação, para vistoria digital e etc. E tal. E isso acabou descolando um pouco na indústria e a vistoria prévia ainda ficou um pouco no tradicional ali, no mais seguro, no já sei ali, tal, isso aqui dá certo, já está precificado. Não tem um seguro de responsabilidade civil efetivamente obrigatório no Brasil, né? Então é um leque muito complicado aí para a questão de fraude, etc. E aí a aceitação sempre foi uma coisa que as seguradoras deram muita atenção, tanto na seleção de risco como do próprio item segurado, né? Então era tudo na mão, tudo complicado, depois surgiu postos de atendimento para fazer esse trabalho, etc. E aí acho que um pouco da pandemia, um pouco da tecnologia que já vinha crescendo no mercado, alguém lá pensou um pouco fora da caixa, falou, bora fazer isso digital, com muito medo ainda do aceite do consumidor, do risco de fraude, desse tipo de coisa, mas no final da história é o caminho que tem que seguir, né? Então a gente tem tecnologia para isso, é possível checar N pontos na vistoria, né? Então o seu produto mesmo é um bom exemplo. Então hoje em dia, é exemplo do negócio que eu atualmente atuo, né? Que eu sou como responsável, a gente faz 100% das vistorias de forma digital, com tecnologia própria. Temos cada vez mais avançado para facilitar essa jornada do cliente e cada vez mais buscando tecnologia, seja interna ou externa, para melhorar esse processo. Então eu acredito, e a gente teve essa experiência, né, Félix? A gente testou um pouco de AI, um pouco de identificação de danos no veículo, e a gente chegou lá a 70% de acuracidade, de assertividade nesse processo, que é um número bom, principalmente por ser um teste, né? Não ter ainda um aperfeiçoamento maior. Mas eu acredito que a gente logo deve chegar ao mercado em si, deve chegar em 80%, 90% de vistorias, de análise de fotos ali e do processo todo automático. E eu acredito em 100% com um processo depois de revisão de alguns casos para melhoramento cada vez mais da ferramenta. Então é um negócio para mim que não tem volta, né? Acho que o exemplo é o que virou as grandes cidades e o custo embutido nisso tudo. Então o digital ele vem para facilitar a vida do consumidor, ele vem para reduzir custo, né? Ou seja, tornar o produto ainda mais acessível, né? E aí tem alguns desafios, é evidente, né? Então você imagina uma pessoa lá que trabalhou o dia inteiro, está correndo ali para fazer a vistoria, tem que aprovar porque o seguro está vencendo, está contratando, aí ele chega em casa, mora num prédio, tem o desafio ainda do prédio, do local, da luz. Então cada vez mais eu acho que a gente tem que trabalhar com tecnologia e com dados para facilitar a vida do cliente e oferecer realmente uma jornada de contratação que ele veja valor nisso. Muito bom. Excelente explanação aí. Dentro da inteligência artificial, do processo de vistoria prévia, a gente tem já algumas tecnologias aplicadas como essas que vocês já utilizam hoje, mas eu percebo que ainda existe uma dependência do fator humano. Mesmo até por questão de conferência, de certificar que aquilo de fato está correndo. Tá? E a gente, assim, eu percebo um movimento no mercado exatamente de você conseguir essa certificação através da vistoria, de vários cruzamentos do comportamento daquela vistoria. Aí estou falando de geolocalização, do horário de cada foto, do cenário de cada foto que tem por trás ali do veículo. E que você conseguindo
algumas validações, por exemplo, as fotos de marcação, né? Então você tem ali o chassi, tem o vidro, e aí você, um conjunto dessas informações, a tendência de você trabalhar com aprovação automática, robotizada, vamos falar assim, para não depender do fator humano, pelo menos em 100% dos casos, talvez reduzir essa dependência de forma segura. É um caminho inteligente esse? Perfeito, sem dúvida, né? Isso, de certa forma, já acontece, né? Eu acho que a gente está no processo de evolução, uma curva de maturidade aí dentro desse processo. E aí, um exemplo que acho que é comum, né? Então, o Geolock é muito aplicado nesse tipo de tecnologia, a conferência da foto, ali muitas informações que você tem na captura da imagem, elas são utilizadas para validação ou não. Então, eu acredito realmente no que você falou, eu acredito que vai haver uma automação tanto na seleção do risco ali, propriamente dito, de 100%, e da aprovação da vistoria de 100%. Então, eu acho que eu vou depender muito menos do capital humano, mas sempre vai existir isso, porque a gente precisa sempre de alguém analisar e melhorar essa jornada e até conferir o serviço da máquina, como é que a máquina está trabalhando. Então, até porque quando essa máquina estiver trabalhando, ela vai fazer algum apontamento, não vai passar 100%, eu vou aprovar 100%. E esse apontamento, de repente, o fator humano é importante, exatamente que eu tive um apontamento. Esse apontamento é um erro de máquina? Ou de fato é um golpe, ou um risco, ou algo assim? E eu também acredito que está caminhando para isso, isso já está acontecendo. Exato, e é super válido a validação disso. Até porque se você coloca uma regra muito crítica e acredita muito fielmente nisso, você pode prejudicar um consumidor que cai em alguma vala, em alguma coisa que, no fundo, ele não deveria estar lá. Então, existem erros ainda e eu acho que a evolução da tecnologia vai ajudar muito, mas tem que ter lá alguém sempre para olhar isso, para revisar esse processo. E tecnologia e empresas como a sua aí, cada vez mais olhando isso, trabalhando nisso e trazendo experiência para o mercado. Legal, Rizzo, muito bom, acho que conseguimos falar bem sobre esse tema, é lógico que tem muito detalhe, mas a contribuição aqui foi excelente. Vou agora então fazer a segunda provocação aqui. Vamos falar então de um tema que eu gosto muito, eu acho que você também, sinistro, orçamentação e fornecimento de peças. Todos sabem, quem é do setor, que é uma etapa do processo onde você pode gastar muito e economizar muito. E aí, como você vê a evolução dessa etapa do processo no sinistro para que a gente possa atender com assertividade, com velocidade, né, e com satisfação ali para o nosso segurado, de forma econômica, né, e tecnológica, lá, com um operacional aí mais reduzido, utilizando IA, utilizando dados. Fala um pouco aí sobre sinistro e fornecimento de peças, que é uma área que eu sei que você conhece bastante também. Sim, é o que eu comentei no começo da nossa conversa, né? Se a gente olhar o passado da orçamentação, ele era muito manual e teve uma evolução, acho que foi o primeiro ali processo que efetivamente evoluiu com a tecnologia e cada vez mais tem evoluído, então a gente já vê tecnologias em que você, com a captura da imagem e a análise das fotos, utilizando modelos diferentes, você consegue ter um orçamento também com uma assertividade razoável hoje. Isso, no mínimo, aumenta muito a produtividade, né? Eu acho que a gente caminha cada vez mais para também chegar nesses indicadores de 80%, 90%, até 100% de uma orçamentação sendo digital. Exatamente, digital e totalmente automatizada por uma inteligência que consiga acertar ali com muita precisão o custo do reparo. Eu acho que isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente, eu tenho convicção que isso vai acontecer ao longo do tempo. O que eu vejo nesse processo é que ele ficou muito, digamos, comoditizado, ficou uma coisa muito comum para todos e a gente tem um desafio aí pela frente no meu ponto de vista, que é a questão das peças, do fornecimento de peças. Há muito tempo o Brasil, e a gente escuta falar, existe até comissões para tratar o assunto peças, falta de peças, problemas de peças, etc. Então eu acho que uma das grandes oportunidades é melhorar muito esse processo, não só de orçamentação, mas do reparo como um todo, da jornada, porque quem sofre no final do dia
com isso é o cliente. E a gente tem trabalhado muito para melhorar isso, para olhar isso com viés tanto de custo como de qualidade, com foco no cliente. Então, as peças hoje eu vejo que é um problema, porque a gente tem um modelo muito standard de cotação, e aí, por uma questão até de negócio, tem que utilizar muitos fornecedores que tenham a peça disponível. Os processos de entrega, de validação, de erro são frequentes. Então, por mais que se aplique tecnologia nisso, eu acho que a gente tem que evoluir muito mais e principalmente evoluir na assertividade da informação para o cliente. Pessoal, Marco, assertividade. Né? Porque não adianta você ficar bombardeando o cliente com informação de peça, disso, daquilo, sendo que no fundo ele quer saber quando o carro dele vai ficar pronto, exatamente no dia, a hora e no menor prazo possível, né? E as peças hoje acabam sendo um pouco desse gargalo. O que eu acredito é que precisa de muita gente técnica profissional para acompanhar isso aí e muita tecnologia ainda para acompanhar esse processo. Então foi feita uma tecnologia ali para aonde tem a peça, quanto custa e qual o desconto, mas uma parte desse processo ficou muito standard, muito fraca, e aí com os problemas que a gente tem na indústria, e você sabe melhor do que eu disso, a quantidade de modelos de veículos, de tipo, etc., modelo de peça, é absurdo, é absurdo. Então, recorrentemente você tem entrega de peças incorretas, processos que estão pouco gerenciados e dá muito vai e vem de peça, isso prejudica o consumidor. O caminho feliz dá certo, sempre deu certo, mas a gente precisa tratar as exceções, e aí eu vejo uma grande oportunidade nesse modelo, e eu acho que isso só vai funcionar efetivamente juntando toda a cadeia de serviço, todos os stakeholders, ou seja, eu tenho que olhar como seguradora, eu tenho que olhar como oficina, como fornecedor de peças, intermediador, então isso precisa conversar mais para que a coisa funcione de forma eficiente. Muito bom, ótimo, bela explanação, e eu queria levantar aqui mais alguns pontos. Falando de orçamentação, eu aprendi durante esses 25, 30 anos de carreira que um processo, quando ele nasce errado, todo o restante vai dar errado. E aí muitas vezes você fica administrando dentro do meio do processo um erro que nasceu e não vai solucionar. Você vai ficar batendo, voltando até você entender do que eu estou falando. Se você, na orçamentação, indica que a peça trocada é a peça X, não é a peça Y, é a peça X. E a peça X está errada, e todo o processo vai estar em cima da peça X errada. E tudo nasce daí, aí tem devolução, aí tem aplicação errada, tem frete reverso, né? E aí a gente conhece essa dor de cabeça. Aí o cliente lá na ponta reclamando o carro reserva. A minha pergunta é, por que as montadoras, as seguradoras, as orçamentadoras ainda não sentaram para falar disso? Não é verdade? Por que essa aplicação, no Brasil, porque fora do Brasil é diferente, por que a codificação de aplicação da peça é tão restrita? Para que você, se não fosse tão restrita, você conseguiria ter a aplicação correta no início, todo o restante do processo tende a correr natural. Por que um fornecedor aftermarket não consegue relacionar a aplicação dele com a aplicação de fábrica? Não tem interesse disso, a gente sabe. Bom, enfim, então eu percebo que esse nascedor ou nasce ruim, seja com as ferramentas que a gente tem hoje, que pelas informações que eu tenho, são os últimos números que eu tenho, talvez tenha melhorado, que você consegue ter assertividade de 80%, 20% cai nesse mundo de aplicação errada e tem todo o problema. Então, eu entendo também, a gente discute sobre isso, a gente fala sobre como fazer essas partes conversarem para nascer certo. Porque nascendo certo, você pode ter um erro de ela não tenho no estoque, o preço não era esse, mas a aplicação está correta. O grande problema é frete reverso e carro parado. Exato. Acho que essa sua pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? Por que ninguém resolveu isso ou quis resolver isso aí, visto que gera um custo razoável para toda operação, né? Esse é um assunto que interessa aqui para a empresa, a gente sempre está discutindo, peça, orçamentação, fornecimento. Eu acho que um pouco do que a gente estava conversando, né? Você tem um produto aí de decodificador de chassi, né? Sim. E aí eu vi isso lá fora também, então você pega marcas que realmente têm uma política muito boa em cima disso, né, de você identificar o veículo efetivamente com o que ele é.
Um exemplo são marcas importadas, a Mercedes, etc. Você consegue, Ter pelo acesso chassi, você ao consegue catálogo. efetivamente saber exatamente a peça que vai lá, como é que ele está constituído, a fabricação do carro, se tem lá o farol de milha, se o farol é cinza, é preto e Exatamente. tal. E aqui a gente fica num limbo que eu acho que falta um pouco de vontade para isso ser, digamos ali, padronizado, Exato. que evitaria muito aquilo que o Brasil sofre muito, né? Que é a questão do custo, né? O custo de reprocessar tudo isso, de falta de profissionalismo de todo esse processo aí. Então é o que você falou, tá coberto de razão. Eu comentei isso, ou seja, o cara tem lá um carro identificado, mesmo que ele tá ali codificado, um carro nacional, entra na base da seguradora corretamente, ele pode já automaticamente já ter o cadastro desse veículo num sistema de orçamentação que estaria correto, e a hora que faz o orçamento lá você tem Você já tem. N opções de peças, ele já não traz a peça que é. Eu até entendo que tem que ter mais opções, que de repente trocou, mas deveria trazer a peça original, padrão, standard lá, para o cara não errar. Na seleção, hoje o cara tem que selecionar. Você tem que selecionar. Exatamente. Então esse tipo de evolução daria muito resultado para a indústria e muito resultado para o cliente, né? E aí eu acho que a gente tem que começar a conversar realmente mais sobre isso. Eu acredito que deve ter sido em 2017, por aí. Eu fiz um estudo, eu estava morando em Salvador nessa época, fiz um estudo. Por que não? Esse assunto sempre, desde quando eu trabalhei em uma das empresas de orçamentação, isso me chamava a atenção. Por que não no Brasil ter acesso? E eu percebi nos Estados Unidos tem, né? Então, você quando compra o carro, você passa a ser propriedade das peças, automaticamente da informação que consta nela. Exato. Então, você como proprietário, você tem acesso à codificação de cada peça que o carro, que é sua propriedade, você tem acesso. Mas para que em outros mercados você chegasse a esse nível, muita briga, muita discussão, mas lá já chegaram. Então aqui fica nesse bate-papo aqui. Tem uma lição de casa aí, e eu acho que se a gente demorar muito para fazer isso como indústria, a gente vai pagar um preço mais caro ainda, porque está entrando muito carro novo, está entrando muita informação nova, está entrando veículos elétricos, marcas da Ásia, então a gente tem ali que correr, acho que atrás desse processo. Tá aí a oportunidade para quem quer fazer diferente. É isso aí. Nessa época eu conversei com uma das montadoras, não vou falar aqui o nome por questões óbvias, né? E levei esse tema. Falei, mas tá claro para vocês que se vocês abrirem essa informação, o valor do sinistro vai despencar, que eu vou conseguir identificar e tudo. E automaticamente o seguro do seu carro vai ser mais barato. Isso é uma vantagem comercial. Talvez eles tenham me ouvido, mas eles pegaram só para ele. É verdade. Pegaram só para ele. Excelente ponto. O custo operacional para gerenciar tudo isso e para poder dar um mínimo de certeza para o cliente sobre prazos, sobre as coisas, ele é altíssimo, né? Então tem esse custo, e aí a hora que a gente olha um pouco para o viés de auditoria de sinistro, é um dos maiores índices de correção de orçamento. Sim. Peça o custo errada. operacional está aí. Ou seja, eu tenho evolução, várias peças frete que reverso. tá lá no orçamento e não é aquela peça. Aí você mais fez barata, uma reserva mais aqui, aí a reserva tem que ser maior, porque a reserva não paga aquele... Hoje o auditor ele pega muita coisa de preço errado, de erro, né? Eu acho que é o maior índice que existe hoje nas correções de orçamento, é esse. Essa é a minha briga, eu gosto dessa briga. Essa é boa. Essa aí tem um desafio grande, né? Pela complexidade, não Sim. é simples, né? Se fosse simples já teriam feito, mas é o que eu te falei, se não juntar os envolvidos, né? As pessoas que efetivamente conhecem disso e querem resolver, é difícil chegar a um modelo bom. Legal, muito obrigado pelo seu esclarecimento, eu acho que foi um assunto também, tem muita coisa que eu ficaria boa, até tarde falando desse assunto. Falar de automóvel e de seguro sinistro dá para gastar em uma vida. Legal, a gente tem mais um tempinho aqui ainda, e eu queria levantar um assunto que ele também é ali na subscrição, a gente volta então para o processo agora um pouquinho, que é o veículo de leilão, né? Que é um veículo assim, que a gente sabe que algumas seguradoras olham, tem ali uma análise especial, específica, né? Hoje está sendo aplicada uma tecnologia gigantesca para qualificar melhor esses veículos,
que, na verdade, o que a gente prega aqui no na nossa empresa, no nosso negócio, é que ser um veículo de leilão não é um carimbo de mau negócio, mas conhecer o veículo, o estado que ele está, né, a procedência, vamos chamar assim, do veículo de leilão, exatamente com veracidade, é o que importa. Então, essa nossa inteligência, ela consegue fazer isso, então ela traz essa escoragem. É um veículo, a gente estava falando agora no almoço de uma marca de luxo aí, né, que os executivos dessa montadora, eles recebem o carro, ficam ali 2 anos, depois de 2 anos entregam para a montadora e ela vende para a rede de concessionários. E algumas empresas que trabalham nesse setor carimbam ele como carro de leilão. Isso acaba sem informação em que estado geral esse carro está. Você acaba sem ter informação, você não entra no risco. Aqui nós qualificamos ele de uma forma diferente, deixando bem claro que é um carro inteiro que tem esse detalhe. Então, é esse tipo de... Quando você não qualifica, você põe tudo num bolo comum. Perfeito. Quando você qualifica, você fala, isso aqui é inteiro, bom negócio. Isso aqui é inteiro, por exemplo, um carro de leilão proveniente de banco, também é um carro inteiro, pode ter um detalhe ou outro. E aí, a partir, você pode ter um carro de pequena monta, média monta, grande, carro de incêndio, de enxuva e assim por diante. E tem essa escoragem. É importante reforçar aqui que isso tudo tem uma inteligência de dados, de imagem por trás para qualificar e escorar. Tem uma equipe que você conheceu hoje aí, parte que faz esse trabalho de higienização disso. Mas, para uma companhia de seguro, como é que é lidar com esses dados, com essa inteligência por trás e assumir esse risco sabendo da qualificação? É um tema bastante polêmico, né? E é bem amplo. E eu vou começar até pelo conceito básico, né? A venda do veículo leilão ou do veículo batido, né? Então, a gente escuta, eles falam, não deveria vender, etc. Tal. Então, tem 2 pontos. Primeiro, na maioria dos países do mundo em que eu estudei isso, existe a venda do veículo. A venda do veículo em leilão ou direto ou online existe. Mercado ou seja, real. Tem a questão de você reaproveitar o bem, por questões até de sustentabilidade, etc. E tal. Então, falar que não vai vender leilão, eu acho que não é muito factível. Você tem carro de leilão, você tem que vender os veículos ali que ainda podem ser recuperados. A gente tem uma legislação muito boa, muito evoluída, então já classifica o veículo que não pode ser comercializado, né? A gente só comercializa os veículos que são considerados, você sabe melhor do que eu, o pequena monta e o média monta, né? O resto ele não pode ser vendido como veículo. Então acho que é uma base fundamental. E aí a questão do dado, eu acho que apurar o dado, né? Refinar o dado, ele é fundamental. E também tem uma parte ali de cultura do consumidor, né? Porque o cara não quer comprar o carro batido, ele não quer isso, ele não quer aquilo, e quando ele bate o carro, muitas vezes, mas o carro é batido, mas eu não quero que arrume. Mas espera aí, o propósito do seguro é arrumar o carro, né? Então não tem como fugir disso. Com certeza. É meio antagônico. Mas o ponto que eu quero destacar é que com dados e com uma informação refinada, as seguradoras conseguem tanto precificar como classificar o valor de reembolso ali, de pagamento da indenização, dentro das faixas que se trabalham por ser um veículo batido, né? Ou seja, ser um veículo que já bateu, que roda ali entre 70% a 90%, com mais assertividade. E esse ponto que você trouxe, ele é extremamente interessante, e eu tive uma experiência particular muito ruim. Você sabe, eu trabalhei muito tempo na indústria, eu trabalhei em companhias, e uma das companhias que eu trabalhei, elas ofereciam lá o carro corporativo, que nem você comentou, que é um carro bom. É um carro bom. Então era um carro que era comprado zero, era entregue para o executivo usava na época 2, 3, 4 anos, e tinha opção de compra, um carro muito novo, já comprava e tal. Quando eu fui vender esse carro, tem que fazer lá o laudo de transferência, né, o ECV, como também tem aquela opção da vistoria completa, né? E aí o comprador, né, quer olhar se bateu, se não bateu, e o carro era zero. E aí chegou lá na vistoria, apareceu um gravame, não, mas esse carro aqui tem alguma coisa errada, eu acho que ele é de leilão. Mas como de leilão? Eu tenho o carro desde zero, nunca bati, só eu que uso. Não é de leilão. O fato do carro ter o proprietário anterior, uma seguradora, foi associado com o carro de leilão.
Então, acho que falta muita precisão nas informações. Aí você citou um exemplo excelente, né? Aqueles veículos que são, muitas vezes, vão para o leilão, que são financeiras, que são frotas, que são veículos perfeitos. E fica naquele limbo que, mas foi do leilão. Porque eu não faço a qualificação do então, dado. Eu cada vez mais tenho inteligência para olhar isso de forma assertiva, criar score, inteligência artificial, batida de lado, na frente, atrás, quanto deprecia, quanto faz, e ter realmente o cumprimento da legislação, é um case de sucesso que reduz muito o custo de seguro. Né? Então, se a gente acaba com isso, o consumidor vai pagar uma conta muito mais cara. Olha só. Bom, pessoal, outro assunto muito relevante, e eu trouxe aqui 3 temas, IA na vistoria prévia, falamos de IPS, fornecimento de IPS, e falamos também agora da questão do veículo de leilão. São informações e são temas que importam aqui para a empresa, a gente está focado, a gente está ligado nesses 3 pontos que a gente entende que tem negócio, tem vender mais, de forma segura e reduzir custo. Uma questão aí, um exemplo foi a questão das peças, não foi à toa, mas tá aí, Riso, muito obrigado pela sua participação, acho que contribuiu muito aqui com o nosso podcast, e vamos deixar o convite aqui para o próximo, a gente vai aguardar, bolar novos temas, e em breve ele está conosco aqui. Eu que agradeço, né, temas polêmicos, temas, né, bastante complexos, mas acho que deu para a gente bater um bom papo aí. Legal, Riso, obrigado a todos.